nossos filhos. Agora, eu acho que não tem que ter diferença. Eu acho que qualquer jovem com problema na igreja, seja ele filho de pastor, ou filho de missionário, ou filho de qualquer filho de um membro, qualquer específico dentro da igreja, rapaz, ele tem que ser tratado, ele tem que ser pastoreado, né, e tratado por todo mundo da mesma forma. Acho que não tem que haver diferença, né? Eu acho que sim, se tem algum jovem problemático na igreja, seja ele filho de pastor ou não filho de pastor, ele tem que ser tratado, trabalhado no seu caráter e na forma como ele está sendo criado. Leila, deixa eu te fazer uma pergunta. Os filhos de pastores, eles são reprimidos, eles ficam reprimidos por causa dessa cobrança. E essa repressão faz, às vezes, a gente ver algumas situações dentro das igrejas, como a gente vê hoje em dia? Faz sim, faz, porque na realidade eles estão assim sentindo a falta do amor. É necessário que o amor que o Senhor Jesus nos ensinou a ter seja direcionado tanto aos filhos dos pastores como ao corpo todo da igreja. E uma coisa que às vezes me vem é uma palavra que uma vez eu ouvi alguém falar que na realidade diabético é aquele que não consegue ser doce. Uma pessoa que nós sabemos que não é doce, ela sempre traz confusão. Então uma pessoa cheia de confusões não pode ser assim um exemplo para nenhum outro jovem ou ajudá-lo, porque ele vai precisar de uma ajuda baseada profundamente no amor. Agora é uma crise muito complexa dentro de casa, né? Porque o pai é pastor, o pai cobra de todos os jovens, e se o filho dele estiver agindo numa rebeldia, vai ficar complicado até para ele também cobrar o filho dentro de casa e chegar na igreja e cobrar os outros jovens. Imagino também a cabeça do pastor quando passa por isso. Deixa eu ler aqui a opinião do Cleiton Santos, do Rio de Janeiro. Ele diz assim, ó, tem um amigo que ele é filho de pastor, e toda vez que ele joga bola, acaba tendo confusão. O nosso pastor disciplinava ele, assim como os demais. Acho assim que ele age da maneira correta. Agora, o que não é muito correto, né, é essa confusão. Já pensou, toda vez que tem um futebol, uma confusão? Lógico, todo futebol no final tem aquela discussão, né? Ah, porque você perdeu, porque você deu mole, porque você não fez isso, você não passou pra mim e tal. Isso é normal. Mas também só não pode ter briga, né? Briga e aquelas confusões com tanto palavrão como a gente às vezes ouve por aí. Tem que tomar cuidado. Mas você também pode participar mais aqui. Faça como o Cleiton. Obrigado, tá, Cleiton, pela participação. Tem uma situação, gente, que antes do nosso programa eu conversei com um filho de pastor, o filho de um pastor, também amigo meu, que eu conheço, e ele falou, e a gente acabou falando que para namorar, as meninas, né, às vezes caem em cima do filho do pastor. Coitado, o filho do pastor parece que é alvo das meninas. Então parece ter mais unção que todos os outros. Mas ele também não pode conversar com nenhuma menina, senão já dizem, olha, o filho do pastor está pegando um monte de menina na igreja. Mas aí também já é um pouco de exagero, né, não, Del? É verdade. Eu já vi essa situação acontecendo, estou rindo porque eu já vi essa situação acontecendo algumas vezes, e é verdade mesmo. Então, eu acho que como a gente está começando desde o início aqui, seguindo essa linha, eu acho que o filho do pastor, irmãs amadas da igreja, não é garantia nenhuma de que ele vai ser bênção, hein? Você deve conhecer o caráter dele, deve conhecer a pessoa. Até porque você vai casar com ele, não é com o pai dele, né? Exatamente. E eu acho que essa coisa da cobrança toda, só para eu tentar botar um ponto final nisso, eu acho que a igreja ela tinha que ter um coração mais pastoral para com o filho do pastor, né? E da mesma forma como ela quer ser amada pelo seu pastor, como ela quer receber uma palavra de ânimo na hora que ela tropeçar, na hora que ela errar, faz o contrário também, né? Exerça um coração mais pastoral, mais amoroso, né? Trate o filho do pastor, o filho do missionário, da missionária, como uma pessoa amada, uma pessoa que precisa ser pastoreada também, né? E aí você pode ser usado por Deus na vida dele. Ok. De pastorear. Essa é a opinião do Del. Deixa eu saber a opinião da Rejane aqui da Praça Seca, nossa grande amigona aqui do Opinião Jovem. Meu pai é presbítero e quando estávamos na mesma igreja, não tinha cobrança por parte da igreja, nem comigo, nem com minhas irmãs. Mas na minha opinião, devem ser tratados como qualquer outro jovem que está na igreja. Muito bom, Rejane. Rejane, filha de presbítero aí, certamente passou
era tratada como, né, qualquer outra jovem, não de como qualquer uma, mas não tinha uma cobrança a mais em cima da Rejane. Que bom por isso, Rejane, graças a Deus. Mas às vezes tem jovens, vamos falar agora das meninas, né, filhas de pastores, que se elas começam a namorar um rapaz, parece que o rapaz tem que ser pastor também, senão a igreja fala, não, a menina está namorando. Já viu isso, Leila, acontecer? Já vi acontecer, e creio também que toda a igreja deve ter um pouquinho de sensibilidade quando falar dos pastores. Eles já lutam tanto, já buscam tanto fazer o bem à igreja, e sempre vem aquela cobrança aos filhos. Eu às vezes me sinto entristecida porque vejo pastores tendo que colocar às vezes um jovem em disciplina por uma coisa que não tem muito nexo pela palavra, entendeu? É uma coisa que pode ser resolvido em um diálogo, e isso não acontece. E aí é que vem, às vezes, as frustrações de muitos jovens. Eles querem tanto e podem tanto fazer, mas as próprias pessoas não deixam, não permitem. Mas às vezes deixam o filho, mas não deixam os outros. Eu creio assim, que no caso, eles podem até deixar que um filho de pastor, né, é filho do pastor, apesar que o bom é que respeite a todos, como disse o nosso pastor aqui, né, que o corpo de Cristo possa ser respeitado num todo, a ponto que aqueles que estão lá fora vejam a diferença, vejam que nós somos um povo cheio de amor. Nós temos amor, e nós temos amor não somente para os nossos jovens de nossas igrejas, mas para você que está aí também lá fora. Ok. Que precisa, né? Agora, o filho do pastor ou a filha precisa tomar mais cuidado na hora de namorar? Com certeza. Se perguntou para mim, eu creio que é necessário ter muito cuidado. Não, a gente sabe que eu falo do cuidado em geral, mas o filho do pastor ele tem que ter um cuidado além, uma responsabilidade a mais. Antes, eu acho o seguinte, ele não tem que ter um cuidado além, porque todo mundo tem que ter cuidado legal com relação a isso, né? Mas, vivendo na realidade que a gente vive, né, de os olhos estarem voltados para ele, eu aconselho aos filhos de pastores a de fato tomarem bastante cuidado com isso, porque às vezes um deslizezinho que um irmão da igreja dá não é notado, mas às vezes um deslizezinho que aquele filho de pastor dá na igreja já é notado, e o ministério do seu pai pode ser cobrado, da sua mãe pode ser cobrado, por causa de um deslizezinho que você, de repente, você deu. Mas também não é fazer disso também uma tempestade no copo d'água. Porque senão o camarada não consegue viver, né? Ele vai ficar, sabe, porque todos os meus passos vão ser friamente calculados. Chapolin colorado. Chapolin da igreja. Bom, é o seguinte, gente. No próximo bloco eu quero saber uma coisa. Tem jovens que se envolvem no ministério. Por exemplo, eu com o meu ministério jovem tenho vários jovens que tocam comigo na igreja, tem vários jovens que trabalham na igreja fazendo várias coisas. Mas e quando o filho do pastor se envolve no ministério? E aí, será que existe super proteção? Não, esse ministério aí vai ter mais atenção, vai ter isso, vai ter aquilo, porque talvez o filho do pastor está. E quando um filho do pastor namora alguém que não é a pessoa, talvez, que a igreja acha ideal, que tem isso, né? Às vezes a igreja fala, não é a menina ideal para ele, ou não é o rapaz ideal para ela. Será que se acontecer algumas coisas, outros jovens não podem se desviar, e por isso ele precisa tomar um cuidado ainda maior? É esse outras coisas que a gente vai conversar no próximo bloco. Então você que está em casa, se prepare, aproveite o nosso intervalo, participe pela internet, canal cjc.com.br. Você pode vir no Fala Aí e manda ver o que você acha. Será que pode sair namorando assim? Ele pode ter a vida normal como qualquer outro jovem dentro da igreja? Ou não? Participa comigo. Eu volto daqui a pouquinho. A gente vai arrumar os pensamentos e já voltamos.